E se aquilo que você vem chamando de envelhecimento há anos não fosse envelhecimento? Pense nisso por um segundo. Todas as manhãs, em algum lugar do mundo, um gato acorda e, antes de colocar as quatro patas no chão, faz algo. Algo que você deixou de fazer há décadas. Algo que o seu corpo carrega gravado desde antes de você nascer, desde antes de a primeira célula do seu primeiro antepassado aprender a se mover. Não exige academia, não exige comprimidos, não exige nenhum aparelho, apenas 5 segundos. E nesses 5 segundos, acontece algo que nenhum médico moderno vai lhe receitar, não porque não funcione, mas porque não pode ser colocado em uma caixa, nem vendido em uma farmácia. Aquilo que esse gato sabe e que você esqueceu é o que vamos recordar hoje, juntos. Existe uma mentira que o mundo moderno contou a você com tanta convicção que você a aceitou sem questionar. Disseram que a rigidez é parte do preço dos anos, que estalar ao se levantar é normal, que sentir-se enferrujado pela manhã é simplesmente o que acontece quando o tempo avança. O mais curioso é que essa mentira não veio com más intenções. Veio disfarçada de realismo, de medicina sensata, de bom senso. Mas há uma enorme diferença entre algo que é inevitável e algo que simplesmente nunca foi bem explicado. A sua rigidez matinal não é envelhecimento, não é deterioração, não é o corpo anunciando rendição, é um sinal. Um sinal muito específico que o seu corpo envia todas as manhãs e que, durante anos, ninguém lhe ensinou a interpretar. Aquilo que você sente ao se levantar e dar os primeiros passos com dor, quando gira o pescoço e ouve aquele estalo, quando dobra os joelhos e sente como se houvesse areia nas engrenagens, tudo isso não é o corpo envelhecendo. É o rio interior que passou horas parado. É o seu sistema interno de fluxo que passou a noite inteira sem receber o sinal necessário para continuar correndo. E o seu corpo, com uma paciência que beira o sagrado, envia essa mensagem todas as manhãs, esperando que em algum momento você compreenda o que ele está pedindo. O interessante é que você não é o primeiro a quem isso nunca foi explicado. Culturas separadas por milhares de quilômetros e milênios de história chegaram à mesma conclusão por caminhos completamente diferentes. Os médicos taoístas da China antiga não chamavam isso de rigidez, chamavam de rio seco, óleo esgotado, fluido vital adormecido. Não era poesia, era diagnóstico. Era a linguagem usada para descrever exatamente o que você sente todas as manhãs antes de o corpo ganhar ritmo. E eles tinham formas de resolver isso que não dependiam de laboratório, comprimido ou tecnologia de última geração. Do outro lado do mundo, na Índia, os mestres do yoga falavam do mesmo fenômeno com outro nome. A mesma ideia, outro vocabulário, outra tradição, a mesma verdade. Dentro de você corre um fluido vital, e quando ele se bloqueia, o corpo endurece antes do tempo. Este vídeo vai lembrar ao seu corpo algo que ele nunca esqueceu. O barulho do mundo moderno foi cobrindo isso. A vida sedentária foi apagando. O hábito de acordar e pegar o celular antes de respirar fundo foi enterrando. Mas está aí. O rio continua aí. Ele só precisa do sinal certo para voltar a fluir. E esse sinal, curiosamente, está em você. Você sempre o teve. Mas antes de entrarmos mais fundo nessa jornada, gostaria de saber quem está aqui conosco. Deixe nos comentários de que país você está assistindo e qual é a sua idade para sabermos com que canto do mundo estamos conectando nossa energia hoje. Para entender por que esse rio seca, você precisa primeiro compreender algo que raramente os livros de medicina moderna explicam de forma verdadeira: como seus tendões realmente se nutrem por dentro. Porque quando você souber disso, tudo o que acreditava sobre hidratação vai mudar de forma fundamental. Existe algo que provavelmente ninguém lhe contou sobre seus tendões, e é o seguinte: eles não têm suprimento sanguíneo próprio, não diretamente. Diferentemente dos músculos, que possuem uma rede constante de vasos sanguíneos que os nutre o tempo todo, os tendões são estruturas com irrigação muito limitada. A única forma real de eles beberem é por meio do movimento. Quando você se move, os fluidos dos tecidos próximos são empurrados para dentro dessas estruturas por difusão. Quando você permanece parado, esse processo se interrompe.
A água está ali, a poucos centímetros, mas não chega. O rio está perto, mas não corre. Agora imagine 8 horas de sono, 8 horas de relativa imobilidade. 8 horas em que seus tendões, seus ligamentos, toda essa rede de tecido conjuntivo que mantém você unido e funcionando, ficaram privados do único mecanismo que possuem para se nutrir. Não é que algo tenha dado errado durante a noite, é que o bombeamento parou, e quando o bombeamento para, o rio estagna. É isso que você sente ao se levantar. Aqui vem a parte que, para a maioria, é difícil de acreditar, porque vai contra tudo o que o senso comum diz. O repouso seca, não hidrata. O descanso é necessário para que o sistema nervoso se recupere, para que o cérebro consolide memórias, para que os músculos reparem as microfibras usadas durante o dia. Mas para o tecido conjuntivo, para a fáscia e os tendões, o repouso prolongado sem movimento não é recuperação, é privação. É exatamente o oposto do que esses tecidos precisam. E é aí que surge a ilusão da hidratação. Em algum momento, certamente lhe disseram para beber mais água. Talvez você até faça isso. Anda com uma garrafa, bebe ao longo do dia, faz o que supostamente deve fazer, mas sendo honesto consigo mesmo, isso realmente resolveu a rigidez? Isso realmente mudou a forma como você se sente ao se levantar? Para a maioria das pessoas, não. E há uma razão muito concreta para isso. A água que você bebe não chega diretamente aos seus tendões. Para que ela chegue, é necessário um mecanismo específico de transporte, algo que, em termos simples, podemos chamar de bombeamento interno, a compressão e a liberação do tecido que força o fluido a penetrar nas camadas mais profundas. Sem esse bombeamento, a água circula pelos canais superficiais e vai embora sem alcançar o lugar onde realmente era necessária. E é exatamente isso que acontece quando você vive uma vida em que o movimento foi reduzido ao mínimo e o estresse crônico mantém o corpo em um estado constante de tensão comprimida. Pense assim: pegue uma esponja de cozinha que ficou vários dias ao sol. Ela está dura, seca, contraída. Se você simplesmente jogar água por cima, o líquido escorre pela superfície, não penetra. Mas se você a mergulha na água, aperta com força para expulsar o ar antigo e depois a solta de repente, algo completamente diferente acontece. O vácuo criado puxa a água para dentro das fibras. Isso é hidratação real. É isso que o seu tecido conjuntivo precisa e não recebe quando a vida moderna o mantém sentado 8 horas e dormindo outras 8. O seu corpo não é um cano, é uma esponja. E uma esponja ressecada não se reidrata com água por cima. Ela precisa de pressão e vácuo, compressão e liberação. Esse é o princípio hidráulico que faz o tecido realmente absorver. E assim como o seu corpo é uma esponja física que precisa de pressão e vácuo para absorver água de verdade, ele também é uma esponja de frequências. Você não absorve apenas líquidos, absorve ambientes, emoções, pensamentos, estados internos e externos. Quando vive exposto a frequências negativas, medo constante, estresse acumulado, pensamentos repetitivos de escassez ou tensão, o seu sistema começa a se desorganizar. E isso não afeta apenas o emocional. Afeta o corpo, afeta o fluxo, afeta o rio. Muitas vezes o problema não começa no músculo. Começa na vibração que você vem sustentando há meses ou anos sem perceber. O corpo responde à frequência que você alimenta. E assim como ele pode se desidratar fisicamente, também pode se desalinhar energeticamente. Existe, porém, um caminho para restaurar esse alinhamento. Um passo a passo ancestral, baseado em princípios que atravessaram culturas e séculos, que ensina como manter o corpo, a mente e a energia em estado de harmonia constante. Um método simples, profundo e aplicável no dia a dia para fortalecer sua saúde, ampliar sua vitalidade e se tornar naturalmente magnético aos milagres da vida. Esse caminho está detalhado no livro Seu Eu Superior, onde você encontra a estrutura prática para viver em estado de saúde abundante, equilíbrio interno e frequência elevada.
Se você deseja aprender como alinhar o seu corpo físico e o seu campo vibracional de forma consciente, o acesso ao livro está no primeiro comentário fixado. Agora, há algo que complica esse quadro de uma forma que poucas pessoas consideram: a dimensão da fáscia. A fáscia é o tecido que envolve cada músculo, cada órgão, cada osso, cada fibra do seu corpo como uma rede contínua, sem interrupções. Durante muito tempo, a anatomia a ignorou. Era o tecido que os estudantes de medicina removiam para enxergar as estruturas interessantes por baixo. O que ninguém percebeu foi que a própria fáscia era a estrutura interessante. Um cirurgião plástico francês, chamado Jean-Claude Guimberteau, teve, em 2005, a ideia de introduzir uma câmera de alta definição dentro da fáscia viva durante uma cirurgia. Não em tecido morto sobre uma mesa de laboratório, mas em tecido vivo, em movimento, em um corpo real. E o que ele encontrou não tinha nada a ver com o que aparecia nos livros de anatomia. O que ele viu não era um tecido estático, era um rio, uma rede dinâmica e fluida, completamente viva, que se movia, vibrava e respondia a cada pequeno gesto com uma precisão que nenhum diagrama jamais conseguiu capturar. Essas imagens mudaram a forma como a ciência entende esse tecido, porque se a fáscia é um sistema de fluxo vivo, então bloquear esse fluxo tem consequências que vão muito além de uma simples rigidez superficial. E aqui entra algo que um pesquisador chamado Thomas Myers documentou com precisão. A fáscia não funciona como peças separadas. Ela forma linhas contínuas de tensão que percorrem o corpo inteiro sem interrupção da planta dos pés até a base do crânio, passando por cada articulação no caminho. O que isso significa, na prática, é que a rigidez nunca é um problema local. Uma tensão no pé se transmite diretamente ao joelho, ao quadril, à coluna, ao pescoço. Um rio bloqueado em um ponto seca, todo o sistema mais adiante. Aquela tensão que você sente no pescoço não começou no pescoço. Aquela rigidez no joelho não é apenas um problema do joelho. É uma conversa que o corpo inteiro vem tendo consigo mesmo há anos e que ninguém lhe ensinou a escutar. E há algo mais sobre a fáscia que muda tudo. Ela possui entre 6 e 8 vezes mais receptores sensoriais do que o músculo que envolve. Não é uma cobertura passiva, é o maior órgão sensorial do corpo. Um tecido vivo que registra tensões físicas, tensões emocionais, histórias que o corpo guardou porque não teve outro lugar onde colocá-las. Mas isso merece um espaço próprio mais adiante. Por enquanto, fique com isto. O rio seca por dentro, não por falta de água na torneira, mas por falta de movimento no bombeamento. E esse bombeamento tem um mecanismo específico. Ele depende de um fluido específico. E esse fluido tem uma história que vai muito mais longe do que qualquer laboratório moderno poderia reivindicar como descoberta própria. Há algo que acontece quando uma ideia é verdadeira. Ela não precisa ser inventada 2 vezes. Ela surge sozinha em lugares diferentes, em tempos diferentes, em idiomas que nunca se cruzaram, com nomes distintos, mas apontando para o mesmo lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com o fluido que nutre os seus tendões. Na China do século II a.C., um grupo de médicos taoístas estava compilando o que se tornaria o texto fundamental da medicina oriental. Chamaram-no de Huangdi Neijing, o cânone interno do Imperador Amarelo. E nesse texto, entre observações sobre os meridianos, os 5 elementos e o movimento do Qi pelo corpo, escreveram algo que há 2000 anos espera que alguém o escute com os ouvidos certos. Eles escreveram que os tendões dependem do fluxo dos fluidos do fígado, que quando esse fluxo diminui, os tendões perdem a elasticidade, tornam-se rígidos e se rompem antes do tempo. Deram nome a esse fluido e o dividiram em 2 categorias dentro do mesmo sistema. Os fluidos mais leves, chamados Jin, são os que circulam rapidamente, os que nutrem as superfícies, as articulações e os espaços entre os tecidos. Os fluidos mais densos, chamados Ge, são os que nutrem os órgãos mais profundos, a medula e as estruturas internas. Quando esses fluidos escasseiam, o primeiro sinal é exatamente aquele que você conhece: a rigidez, as articulações que estalam, os tendões que puxam, a sensação de que o óleo acabou nas engrenagens.
A primeira vez que alguém escreveu sobre o seu problema foi há 20 séculos, e o resolveram sem comprimidos. Agora mova-se milhares de quilômetros para o oeste, até a Índia, para as tradições do yoga e do pranayama. Ali, em textos que durante séculos não tiveram contato com os taoístas, os mestres descreveram o corpo como um sistema de correntes de energia vital chamadas pranavayu. 5 correntes, 5 funções específicas, e uma delas, o Vyanavayu, é descrita como a corrente responsável por distribuir os fluidos do centro para a periferia do corpo, para as articulações, para as extremidades, para cada canto onde a vida precisa chegar. Quando essa corrente se bloqueia, o texto é claro, o corpo endurece, a coordenação se perde e o movimento se torna desajeitado e doloroso. 2 civilizações sem contato direto chegaram ao mesmo mapa. Isso não é coincidência, é porque estavam observando o mesmo corpo humano com a mesma honestidade e profundidade. O corpo não muda de acordo com a cultura que o estuda. O corpo é o corpo, e sempre teve esse rio interior, sempre dependeu desse óleo para funcionar. O que mudou foi quem prestava atenção e quem não prestava. Agora chega o momento em que a ciência moderna entra na história, como costuma acontecer milhares de anos depois. Gerald Pollack é um pesquisador da Universidade de Washington que dedicou anos a estudar algo que na biologia era considerado óbvio: o comportamento da água dentro dos tecidos vivos. E o que ele encontrou foi que a água dentro de um corpo saudável não se comporta como a água que sai da torneira. Ela não é líquida no sentido convencional. Organiza-se em uma fase diferente, uma fase que ele documentou em 2013 e chamou de quarta fase da água. Um gel cristalino eletricamente carregado que se forma na superfície dos tecidos biológicos e atua como o lubrificante mais perfeito que existe na natureza, sem fricção, sem resistência. Exatamente o que você precisa entre as camadas de fáscia para que o corpo se mova como deveria se mover. E sabe como os taoístas a chamavam? Água primordial. A água que não é simplesmente água, a água que já é outra coisa, que já é vida organizada. Pollack levou 30 anos para documentar o que os ancestrais nomearam há 3 milênios. E isso não significa que os ancestrais tiveram sorte, significa que possuíam um tipo de conhecimento que a ciência moderna ainda está aprendendo a medir. Observaram o corpo com uma atenção que a ciência ocidental só recuperou muito recentemente, e o que observaram era real. Mas esse gel, esse óleo interior, esse Ye ou água primordial, ou como você queira chamá-lo, não se forma sozinho. Ele precisa de um estímulo. Precisa exatamente daquele bombeamento mecânico do qual falamos antes, a pressão seguida do vazio. Sem esse estímulo, a água que você bebe continua sendo água comum. Circula e sai sem ter se transformado naquele gel lubrificante que suas articulações precisam. Sem o movimento correto, a transformação não acontece. E aqui há uma molécula que merece um momento de atenção, porque conecta tudo o que acabamos de dizer com algo que você pode sentir imediatamente. Ela se chama ácido hialurônico. Talvez você já tenha ouvido falar dele no contexto de cremes e tratamentos estéticos, mas sua função original não é cosmética. Ele está presente naturalmente entre as camadas da sua fáscia e atua como lubrificante que permite que essas camadas deslizem umas sobre as outras sem fricção. Uma única molécula de ácido hialurônico pode reter até 1000 vezes o seu peso em água. Quando está hidratado, as camadas da fáscia se movem com a suavidade de seda molhada. Quando se desidrata, essas mesmas camadas se aderem entre si, se colam, formam aderências que criam exatamente aquela rigidez profunda que não melhora com alongamentos convencionais, porque o problema não está no músculo, está no óleo que se esgotou. Puxar um tendão seco é como puxar um elástico ressecado ao sol. Você não está alongando, está levando ao limite. E sem lubrificação, sem esse óleo entre as camadas, o risco não é melhorar, é piorar. Então agora já temos um quadro completo. O fluido que nutre seus tendões tem nome em todas as tradições que observaram o corpo humano com honestidade. E o mais poderoso de tudo isso é que esse fluido ainda está em você. O rio não desapareceu, apenas parou. E para que ele volte a correr,
Você precisa ativar algo que sempre teve, algo que nunca foi embora, algo que na verdade nunca deixou de estar disponível. Só estava esperando o sinal certo. A resposta, então, está diante dos seus olhos. Como despertá-lo? E a resposta, como tantas vezes acontece, sempre esteve na sua frente. Você só estava olhando para o gato sem entender o que ele estava fazendo. Observe um gato quando ele acorda. Ele não faz isso com pressa. Não pega o celular, obviamente não corre para a primeira tarefa do dia. A primeira coisa que ele faz, antes de qualquer outra, é aquele alongamento. Mas se você realmente observar, não é um alongamento passivo. Não é o tipo de coisa que se vê numa aula de yoga, onde alguém puxa suavemente o tornozelo. É outra coisa. O gato contrai todo o corpo ao mesmo tempo em que o estica. Os músculos se tensionam, o corpo treme e, de repente, ele solta tudo. Em um segundo, passou da tensão máxima ao relaxamento completo. Isso tem nome. Na neurociência, chamam isso de pandiculação. É o mecanismo com o qual todos os mamíferos redefinem seu sistema nervoso e ativam seu bombeamento interno depois de horas de imobilidade. Não é um hábito que o gato aprendeu, é um instinto que nunca esqueceu. Está codificado em sua biologia de forma tão profunda que acontece automaticamente, sem que ninguém tenha ensinado, sem que nenhum manual precise lembrá-lo. Todas as manhãs. Agora vem a pergunta incômoda. Quando foi a última vez que seu corpo fez isso de verdade? Não um alongamento de academia, não uma postura de yoga aprendida em vídeo. O alongamento real, aquele que seu corpo sabe fazer, sem instruções. Aquele que surge naturalmente quando ninguém está olhando e você boceja com o corpo inteiro ao mesmo tempo, braços para cima, pés estendidos, coluna arqueada, músculos tremendo por um segundo antes de soltar tudo. Quando foi a última vez que você fez isso com consciência plena, sabendo o que estava acontecendo por dentro? Para a maioria das pessoas, a resposta é nunca. Não porque o corpo tenha esquecido como fazer, mas porque a vida moderna criou uma estrutura perfeita para que você nunca precise fazer isso conscientemente. Você acorda e o celular já está cheio de notificações. Senta na beira da cama e em 10 minutos já está em movimento sem ter ativado absolutamente nada do que seu corpo precisava ativar. O rio não teve tempo de despertar. E isso não é envelhecimento, é esquecimento. É um instinto enterrado sob camadas de rotinas modernas que não deixam espaço para ele. O sistema não proibiu isso com uma ordem direta. Ele apenas criou uma vida em que nunca há espaço para esses 5 segundos. Mas há algo que ilumina tudo isso de outra forma. As grandes tradições que preservaram a sabedoria do corpo não inventaram esse mecanismo. Elas o conservaram. Guardaram-no com cuidado durante séculos, exatamente porque sabiam que, sem essa proteção, ele se perderia. O Baduandin, que significa as 8 peças de brocado, é uma forma de Qigong documentada por escrito desde a dinastia Song, no século XI. São 800 anos de prática contínua. 8 movimentos específicos que combinam compressão de áreas articulares com expansão. Exatamente o mecanismo de bombeamento hidráulico do qual falamos desde o início, não como metáfora, mas como mecânica pura. Os mestres que criaram essas formas não tinham laboratórios nem aparelhos modernos, mas sabiam, com precisão, o que o movimento fazia por dentro, porque observavam, praticavam e transmitiam esse conhecimento de corpo para corpo durante gerações. 800 anos documentados não são uma moda, são uma corrente que nunca parou. E o mesmo vale para o Tai Chi, para certas formas de yoga e para todas as tradições de movimento consciente que as culturas antigas construíram com a mesma intenção: preservar a memória de que o corpo tem um rio interior e que esse rio precisa ser ativado regularmente com intenção, com o tipo de movimento que gera compressão e liberação, e não apenas o movimento mecânico de ir do ponto A ao ponto B. Voltemos ao mecanismo puro, porque é importante entendê-lo antes de aplicá-lo. A pandiculação hidráulica funciona assim. Você contrai o tecido com intensidade por alguns segundos,
não com violência, mas com intenção sustentada. Essa contração comprime as fibras, expulsa o fluido estagnado e cria pressão interna. E então, quando você solta de forma total e repentina, o vácuo que se forma nesse tecido descomprimido puxa o fluido fresco para dentro. É o mesmo princípio da esponja. Você aperta para expulsar, solta para que o novo entre. Uma esponja ressecada não se reidrata apenas jogando água por cima. Ela precisa desse ciclo de pressão e vazio para que o líquido penetre nas fibras. O seu tecido conjuntivo funciona exatamente da mesma maneira, e há algo que você vai reconhecer imediatamente. Responda isso nos comentários. Você já se alongou ao acordar, com os braços para cima, e sentiu os músculos se tensionando sozinhos? E sentiu aquele alívio profundo que não tem um nome exato, aquela sensação de que algo se abriu por dentro, de que o corpo respirou de um jeito que durante a noite não conseguiu? Você não estava imaginando nada, estava ativando por instinto o sistema que o seu corpo sempre quis que você usasse todas as manhãs com plena consciência, esse gesto que você faz sem pensar quando boceja de verdade. Aquilo foi o rio despertando por um segundo. Agora, imagine fazer isso de maneira consciente, sabendo o que você está ativando, para onde o fluido vai, o que se abre, o que entra. Essa consciência transforma um gesto automático em algo sagrado. E os mestres que preservaram essas práticas por séculos sabiam exatamente disso, que a consciência amplifica o efeito, que não é a mesma coisa mover o corpo e habitar o movimento. E agora vem aquilo que você veio buscar, não como mais um exercício para adicionar à sua lista de tarefas, mas como um ato de reconexão com a inteligência que o seu corpo nunca perdeu. 3 passos, 5 segundos e algo dentro de você que há anos espera exatamente esse sinal. Antes de começar, há algo que você precisa deixar de lado: a ideia de que isso é um exercício. Um exercício é algo que você faz para melhorar um número, para emagrecer, para ganhar resistência, para cumprir uma meta mensurável. O que vamos fazer agora não é isso. É um ritual. E a diferença entre exercício e ritual não está no movimento, mas na intenção com que ele é feito, no tipo de presença que você traz para esses 5 segundos. Os mestres taoístas tinham um conceito para isso. Diziam que movimento sem consciência é apenas mecânica, mas movimento com consciência é medicina. Essa distinção é exatamente o que separa a pandiculação hidráulica de qualquer alongamento que você já tenha tentado antes. Primeiro ato: a intenção consciente. Antes de mover um único músculo, leve a atenção para a área onde você sente o rio mais seco. Pode ser o pescoço, pode ser a base das costas, pode ser os tendões atrás dos joelhos ou a tensão que se acumula entre os ombros depois de horas diante de uma tela. Escolha uma área e leve atenção a ela, mas não a atenção de quem vê um problema, não a atenção de quem avalia, julga e classifica. A atenção de quem apenas observa, como se colocasse a palma da mão sobre algo para sentir sua temperatura, sem decidir ainda se está frio ou quente, apenas sentir. Fique ali por alguns segundos. Respire em direção a essa área, não de forma dramática, sem precisar de nenhuma técnica especial de respiração. Apenas direcione mentalmente o ar para lá e observe o que existe. Pode ser tensão, pode ser calor, pode ser aquela resistência silenciosa que você sente há meses sem realmente prestar atenção. Esse gesto de atenção, só isso, já envia um sinal ao sistema nervoso. Já muda algo. O corpo responde quando é notado, e você vai sentir isso agora mesmo. O Huang Neijing localizava na base do crânio um dos pontos de maior acúmulo de tensão do meridiano do fígado, o mesmo meridiano que governa os tendões. Se você sente rigidez no pescoço ou nos ombros, isso não é coincidência. É o mapa que os médicos taoístas desenharam há 2000 anos, indicando exatamente onde procurar. Segundo ato: a compressão ativa de 5 segundos. Agora vem o movimento. E a regra de ouro é esta: não se trata de quanto você consegue se alongar, mas de quanto você consegue contrair enquanto se alonga. Se estiver trabalhando a parte superior do corpo,
Levante os braços para cima ou para os lados. Leve o movimento até a amplitude máxima confortável e, nesse ponto, em vez de relaxar, faça exatamente o oposto. Feche os punhos, encolha os ombros em direção às orelhas, contraia os músculos dos braços, do peito, das costas, como se quisesse que todo o seu sistema superior se tornasse momentaneamente pedra. Não com violência, mas com intenção. A diferença é importante. A violência gera resistência, a intenção gera resposta. Mantenha essa contração. Conte 5 segundos lentamente, sentindo como o tecido responde à pressão. 1. As fibras se comprimem. 2. O fluido estagnado se move. 3. A pressão interna aumenta. 4. Você sente um leve tremor, aquela vibração que diz ao seu sistema nervoso que algo real está acontecendo. 5. O tecido está no limite da tensão. Nesse momento, você está espremendo a esponja. Está criando o vazio que torna possível o que vem depois. Terceiro ato, a liberação total. Solte tudo de uma vez. Não conduza, não controle. Não vá soltando devagar como se estivesse fazendo uma sequência de yoga. Solte como se as cordas que sustentavam seus braços tivessem sido cortadas de repente. Deixe cair. Deixe o ar sair pela boca com um som que não precisa ser bonito. O corpo sabe o que fazer. Apenas dê permissão. Este é o momento em que o corpo bebe. O vazio deixado pela compressão se preenche com fluido fresco. O yin entra. A água de quarta fase se organiza naquele gel cristalino lubrificante que os taoístas nomearam há 3 milênios. O ácido hialurônico volta a separar as camadas que estavam se aderindo umas às outras. Tudo isso no tempo que o corpo leva para relaxar após a contração. Fique parado por alguns segundos depois de soltar. Feche os olhos se puder. Você vai notar um formigamento, talvez um calor que se expande da área trabalhada para fora. Isso não é imaginação. É a irrigação, retornando a territórios que estavam há horas, meses ou até anos secos. Movimente suavemente a área, o pescoço, os ombros, o joelho, o que você tiver trabalhado. Perceba se a areia nas engrenagens diminuiu. Para a maioria das pessoas, a mudança é imediata e concreta. Esse ritual não exige tapete, não exige roupa especial, não exige um momento perfeito do dia. Você pode fazer ao acordar, antes de colocar os pés no chão, que é quando o rio ficou mais horas parado e mais precisa do sinal. Pode fazer no meio do trabalho, quando sentir que uma área começa a ficar rígida. Pode fazer sempre que o seu corpo enviar aquele sinal que agora você já sabe interpretar. E há 3 áreas onde esse ritual tem um efeito especialmente profundo. E não é coincidência que as 3 apareçam nos mapas de diferentes tradições ancestrais. A base do crânio, onde o meridiano do fígado acumula tensão, segundo o Huangdi Neijing. Os tendões atrás dos joelhos, que na medicina chinesa são os primeiros a mostrar deficiência de Jing. E as plantas dos pés, onde as linhas faciais documentadas por Thomas Myers começam seu trajeto contínuo até a base do crânio. 3 portas de entrada para o rio. Você pode começar por qualquer uma. O rio é um só. Abri-lo em um ponto permite que o fluxo seja restaurado em toda a cadeia. O que muda quando isso se torna uma prática diária não é apenas a rigidez matinal, embora isso também mude. O que muda é a relação com o corpo. Você deixa de senti-lo como um sistema que falha e começa a senti-lo como um sistema que responde, que fala, que sempre esteve esperando que você perguntasse do que ele precisava. E ainda há um último aspecto desse rio que a maioria nunca considera, algo que vai além do tecido, e que os mestres que preservaram essas práticas sempre mencionavam no mesmo fôlego que os tendões. Porque o corpo não guarda apenas água, ele guarda muito mais. Até agora falamos do rio como se fosse apenas água, como se a rigidez fosse apenas desidratação e a solução fosse apenas bombeamento mecânico. E isso é verdade, mas é apenas metade da verdade. A fáscia, esse tecido que atravessa todo o seu corpo de forma contínua, esse rio que o cirurgião francês filmou por dentro e revelou ser um sistema vivo e dinâmico, não registra apenas tensões físicas. Ela registra tudo. Há quem tenha explorado esse tecido
com uma profundidade que vai além da biofísica. E o que encontraram é que a fáscia funciona como o arquivo do corpo, o lugar onde ficam armazenadas as tensões que não encontraram outra saída, as emoções que ficaram pela metade, os momentos em que o corpo se contraiu para se proteger e nunca recebeu o sinal de que já era seguro soltar. Pense na última vez em que você sentiu medo de verdade. Não um susto de filme, mas um medo real que apertou o peito, encolheu seus ombros em direção às orelhas e fez você se sentir pequeno por dentro. O corpo fez isso automaticamente. Contraiu-se para proteger os órgãos vitais, para sobreviver. Essa resposta é antiga, poderosa e exatamente o que deveria fazer. O problema não é a contração. O problema é quando o sinal para soltar nunca chega, quando o perigo passa, mas o corpo não recebe a permissão para se abrir novamente, essa tensão permanece. Instala-se nas camadas mais profundas da fáscia, como uma memória que o tecido guarda, porque ninguém perguntou se ele queria guardá-la. Com o tempo, essas camadas se aderem, o rio se estreita, e o que você sente como rigidez física, às vezes carrega uma história muito mais longa do que 5 horas. Às vezes tem 5 anos, às vezes mais. Essa rigidez que você sente ao acordar nem sempre começou ontem. Os mestres taoístas nunca separavam o estado do yin do estado emocional do praticante. Para eles, era o mesmo fluido em formas diferentes. Um corpo que carrega medo tem menos óleo disponível para seus tendões. Um corpo que solta tem mais. Isso não era metáfora no sistema de diagnóstico deles, era observação direta. E quando você libera a fáscia com consciência, com o tipo de atenção que descrevemos no primeiro ato do ritual, não está apenas movendo um tecido, está soltando algo que há muito tempo esperava sair. Isso explica algo que muitas pessoas experimentam quando começam a praticar esse tipo de movimento consciente e geralmente não sabem como interpretar. Uma emoção inesperada, um alívio que não tem nome claro, às vezes até lágrimas que surgem sem uma razão aparente, sem um pensamento que as provoque, vindo de um lugar que a mente não consegue identificar, porque não está na mente, está no tecido. Não é estranheza, não é sinal de que algo está errado. É o rio que finalmente encontrou seu leito. O terceiro ato do ritual, a liberação total, não é apenas o momento em que o fluido entra, é também o momento em que o corpo recebe uma permissão que talvez estivesse esperando há muito tempo. A permissão para soltar, não o que você pensa, mas o que você guardou sem perceber que estava guardando. Há uma razão pela qual, em todas as tradições que percorremos hoje, a prática do movimento consciente sempre foi acompanhada da prática da presença. Os taoístas não praticavam Qigong com a mente presa à lista de tarefas. Os mestres do Baduan Jin ensinavam o movimento de dentro para fora. O Viana Vayu do Yoga não se ativa com o corpo em movimento e a mente em outro lugar. A consciência faz parte do mecanismo. Não é um detalhe decorativo, é uma variável funcional. Quando você leva sua atenção à área rígida sem julgá-la, quando a reconhece como um rio esperando em vez de um problema a resolver, quando oferece aqueles 5 segundos de contração consciente, seguidos de uma liberação que você não controla, mas simplesmente permite, você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Está ativando o bombeamento hidráulico, que leva fluido fresco ao tecido, e está enviando um sinal ao sistema nervoso que diz: já passou, já é seguro soltar. Essas 2 coisas juntas são o que tornam este ritual mais do que uma técnica. É por isso que quem o pratica regularmente não relata apenas menos rigidez, mas algo difícil de nomear com precisão, algo que soa assim: eu me sinto mais no meu corpo. Eu me sinto mais em mim mesmo, como se algo que estava apertado por dentro finalmente tivesse encontrado espaço para existir. E o rio, quando finalmente encontra espaço, corre, e assim o percurso se completa, desde o seu nome mais antigo até a sua forma mais concreta, desde o gato que se lembra dele todas as manhãs até o tecido que há anos espera que você também se lembre. Seu corpo nunca esqueceu como correr. Em algum lugar dentro de você, abaixo dos anos de rotinas que nunca o consultaram, abaixo do sedentarismo que foi compactando tudo,
abaixo de todas as tensões que se instalaram sem pedir permissão, esse rio ainda está lá. Da próxima vez que sentir rigidez ao acordar, não a amaldiçoe. Não a aceite como parte inevitável do preço de existir. Escute. O seu rio está falando com você. Está dizendo que ficou horas parado e que está pronto. Sempre esteve pronto para voltar a se mover. E agora, você já sabe como responder. Isso é tudo por agora. Espero que em breve nos encontremos novamente.